São três eixos. Primeiro, desburocratização. Nós estamos apresentando uma reforma que zela pela desburocratização. A criação, posso adiantar, porque já apresentei para os vereadores, que é a criação de órgãos destinados exclusivamente à realização das licitações, que é um grande gargalo nosso. Então nós temos necessidade de licitações urgentes. Nós conseguimos fazer 5 processos que vamos colocar na rua agora. A criação do CTI do hospital, do edifício garagem do hospital, a José Inácio Filho, o viaduto do José Inácio Filho, a UPA Teresópolis e a Escola Municipal do Petrópolis. Mas nós temos dinheiro, recurso guardado, seja através de parceria, seja através de termos de ajustamento municipal e seja através de medidas compensatórias, como da própria Vale, que beiram na casa de 400 milhões e que a gente precisa licitar isso tudo. E o nosso gargalo é justamente os processos licitatórios, as dificuldades burocráticas que a gente enfrenta. Então, um dos eixos é desburocratização. O outro eixo, que ficou muito tempo sem ter uma renovação, é a questão da tecnologia e da inovação. Eu passei pela prefeitura na gestão do Carlyle. No ano de 2008, eu deixei de ser secretário. E, ao voltar, em 2023, eu vi o parque tecnológico do município quase igual àquele que eu peguei em 2008. Tinha dificuldades, inclusive, temos ainda, na verdade ainda não resolvemos, até de escrever um texto. Hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem celular, você acaba não lembrando que você precisa de Word. Mas a prefeitura não tem um Word. A gente precisa trabalhar em cima de um parque tecnológico mais eficiente e, para isso, a gente vai investir em tecnologia, investir em inovação e regulamentar uma fundação que foi criada pelo Vitório, que é a Fundação Beta, que é justamente para dar retaguarda tecnológica para as outras secretarias. E o outro eixo é o desenvolvimento urbano, que a gente vai atacar obras e projetos. Um município sem projetos não vai muito longe. Eu cito o exemplo do próprio governo do Ratinho, no Paraná, que é um dos governos estaduais mais bem avaliados que nós temos no Brasil, e ele passou 3, 4, 5 meses do primeiro governo dele fazendo projetos. Eu estou fazendo a mesma coisa. Estou realizando projetos. Projetos para acolher emendas parlamentares, projetos para acolher projetos específicos do governo do Estado ou da União e projetos que possam ser compartilhados com a iniciativa privada. Isso é o que a gente está fazendo como eixo. Além das obras e dos projetos, nós temos a situação da habitação e da regularização fundiária e das grandes obras que envolvem não só o aeroporto, como também a via municipal do contorno, como o estádio e como o parque de exposições. E a longo prazo, a gente está falando dessas grandes obras, esses grandes realizações que estão previstas, e como você pretende chegar na reta final desse mandato, assim, quando já estiver caminhando para o processo mesmo de encerramento? Como que você espera que esteja o mandato? Eu quero chegar aos 90 minutos tendo feito um governo responsável, né? Um governo socialmente responsável. Eu sei que muitas vezes o social confronta com o financeiro. Isso é uma realidade. A gente, para poder fazer o social, a gente tem que ter o financeiro. Eu assumi uma prefeitura muito bem equilibrada do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista financeiro. Precisamos investir, como eu já disse, na questão da desburocratização e da questão da tecnologia. Mas precisamos investir também muito no social. Estamos fazendo isso. Quando a gente promove a entrega de 52 mil uniformes, quando a gente promove uma integração das nossas culturas, quando a gente realiza obras importantes que é de valorização dos equipamentos urbanos, como vão começar agora nas reformas das UBS e dos CRAS, a gente está fazendo justiça social. É uma cidade que ainda é muito desigual, nós temos ilhas de desenvolvimento e temos ilhas de IDH baixo, né? Dignos de países, né, da África, né, subsaariana. Então, com IDHs muito baixos. Nós podemos falar do Alto da Boa Vista, na região de Citrolândia, podemos falar do Barro Branco, na região do Marimbá, no Santa Edviges, na região do PTB, que são áreas extremamente vulneráveis. Nós temos ainda vulnerabilidades grandes com relação à infância e adolescência e essas políticas de equidade, elas são capazes de mudar um pouco a realidade. Então, a minha vontade é que, no minuto 90, que é quando a gente vai estar entregando a Betim 90, a gente consiga entregar uma cidade igualmente equilibrada do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro, mais equilibrada do ponto de vista social e com obras que vão ficar marcadas. E aí é um sonho,
Não sei se eu vou conseguir, mas estou fazendo de tudo para conseguir entregar a cidade com um trânsito mais humanizado. Foi por isso que a gente criou o Corredor Azul, que é também regime piloto, que a gente quer entregar um estádio, que a gente quer entregar um aeroporto, que a gente quer entregar equipamentos urbanos que, mais do que atender a população, vão trabalhar a autoestima do betinense. Que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. O senhor comentou sobre vulnerabilidades, populações vulneráveis. Existe um outro gargalo em Betim também. Eu acho que não é só Betim, outras cidades também enfrentam, mas fazendo um recorte aqui da cidade, que é o nosso tema hoje, da população em situação de rua. Eu queria que o senhor comentasse o que o senhor pretende fazer, tanto a curto, médio e longo prazo, para tentar solucionar essa questão na cidade. Nós temos, assim, nos 100 primeiros dias, me chocou muito ver a questão da população de rua. E me chocou mais ainda entender como essa população, quais são os hábitos dessa população de rua. Obviamente, nós temos aqueles antigos moradores de rua, que são de fato aqueles que não têm casa, aqueles que estão desassistidos, aqueles que perderam qualquer tipo de vínculo familiar. E esses, a gente tem um centro POP para poder auxiliar, mas a grande massa da população de rua, que a gente chama hoje de população de rua, mas eu chamaria de uma população vulnerável com relação a entorpecentes, à questão de drogas. Então, hoje, o perfil das pessoas que estão na rua, elas estão depauperadas pela questão da droga, pelas drogas tipo K, pelo vício mesmo, pelo crack e pelo alcoolismo. Então, se você der uma volta no que chama nas malocas, né, que são as barracas e que são muitas vezes formadas em lugares e que incomoda o transeunte, e incomoda mesmo, mas nós temos que entender que ali tem ser humano, que ali tem pessoas que precisam de ser acolhidos. Existe por parte do governo um estudo para a gente ver como que a gente faz, porque essas pessoas, como eu disse, elas são doentes do ponto de vista do vício. Então a gente tem que tratar o vício. Sozinho, Betim não consegue. Nós temos hoje poucas famílias de rua mapeadas. O restante são pessoas que tiveram algum tipo de divergência na família, totalmente depauperada com relação à questão da droga e que se amontoam e vão criando situações que fogem do poder público. Como exemplo, a questão do roubo de fio, né, da fibra ótica, com a questão também até dos programas sociais. Muitos estão inseridos em programas sociais, mas não querem retomar para suas casas, não querem ficar nos seus abrigos. É uma situação que a gente leva mais um tempo para poder resolver. E de uma forma muito transparente, o meu objetivo é, de certa forma, criar novos espaços em que essa população possa se abrigar. Não tem como a gente fazer política pública de acolhimento, de combate à droga para o volume que hoje nós temos na cidade e que também vem de outras cidades. Nós temos hoje uma política de rede, uma política de apoio na assistência social muito grande. Nós temos restaurante popular, nós temos o trabalho que é feito pelas igrejas, pelas pastorais, que acaba trazendo esse pessoal para a rua e a gente tem que compreender que é uma tendência que eles se sentem muito bem acolhidos na cidade e saem de cidades vizinhas, como Igarapé, como Bicas, como o próprio Contagem. Belo Horizonte também temos casos saindo de BH para vir para Betim para aproveitar as nossas políticas públicas e também as políticas fornecidas pelas pastorais. É um problema grave, digo que a questão econômica do país também tem favorecido isso, e a ausência de uma política nacional, seja de combate ao contrabando de armas, ou seja, na forma mais correta, ou mais objetiva, ou mais eficiente no tratamento da questão da droga no país, tem provocado isso e gerado um conflito enorme para as prefeituras, que afinal de contas é na porta do prefeito que todo mundo vai bater. É interessante ver esse olhar mais humanizado e até é um ponto realmente crítico e ter esse olhar humanizado é uma resposta para as pessoas que hoje, né, questionam essa questão das pessoas em situação de rua. Outro ponto também, e a gente está caminhando para a nossa reta final da conversa, mas é um ponto também que a gente traz aqui, que é um ponto com relação à limpeza urbana, a limpeza, mais especificamente, a limpeza de canteiros, o cuidado, né, o manuseio da cidade. Como que você encara essas críticas, esses comentários, e como que a prefeitura está respondendo a isso? Com muita tristeza. Eu ando na cidade e vejo que o mato está grande, e o mato está grande de fato. Não tem o que justificar.
nós temos que dar um jeito e resolver o problema. Hoje, os nossos contratos são extremamente defasados. Eu tenho só 16 equipes de limpeza, sendo que seriam necessários no mínimo 60 equipes. Estamos fazendo, como eu disse no início da entrevista, a modelagem desse serviço de limpeza e de tratamento de resíduos. Acredito que, após essa modelagem, nós vamos ter um serviço que consiga atender a demanda de toda a cidade. Hoje nós temos 220 bairros, ou mais de 220 bairros, mais de 450 mil habitantes. Nós temos a falta de educação da própria população que não colabora, que joga entulho, joga resíduo, joga lixo em todo canto. Nós temos a precariedade das nossas URPVs, que tem que ser tratados. Nós temos hoje um serviço de limpeza que não cabe mais no município. Nós vamos, não digo culpando única e exclusivamente a empresa que está exercendo, mas é o modelo que foi colocado que já não atende mais. Defasado. Está extremamente defasado. Num cálculo rápido, cada equipe tem entre 6 e 8 homens. Nós temos 16. Nós precisamos de 60. Ou seja, nós precisamos na casa aí de 600 a 800 trabalhadores para poder fazer capina, para poder fazer varrição, para poder fazer o cuidado geral, cuidado geral da todo cidade. O trabalho que é demandado, né? Tudo. Nós estamos fazendo, limpamos os corredores, temos também o fenômeno das chuvas, né? Das chuvas, né? Hoje já choveu, né? E o mato, costumo dizer que mato não é sujeira, mas incomoda. Então a gente tem que resolver.